ainda é preciso destravar? Sábado, 11 da manhã, o prefeito Tiago Amaral avalia os 100 dias da nova administração municipal, direto do estande da Pai Querer, na Expo Londrina, ao vivo, aqui na Pai Querer e no YouTube, pelo canal da 91,7. A Jacto e a Comasa Agro estarão presentes na Expo Londrina 2025 e já estão com condições de AgriShow. Antecipe seus negócios e conheça todas as novidades em solução de plantio, pulverização, agricultura de precisão e adubação. Visite uma de nossas lojas em Londrina, Cornélio Procópio e Venceslau Brás. A Jacto e a Comasa Agro esperam por você. Pai Querer 91,7. Atenção, moradores da cidade de Sabáudia. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Sabáudia, na Vila Bom Progresso. A interrupção vai ser no dia 9 de abril, das 15 para as 9 até as 11h15 da manhã. Repetindo, 9 de abril, das 15 para as 9 até as 11h15 da manhã. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado. Tabelinhas do Campeonato Brasileiro das séries A e C. Retire a sua aqui na Pai Querer 91,7, na Higienópolis 2100, ou nos anunciantes da equipe total. Sebo Capricho, Rua Mato Grosso 211, e a Nippon Quality Colchões, Sergipe 265. Pai Querer! Marcão Careca. Na Pai Querer, eu ficava com 2. Quando é que dava o dinheiro? Dava 20 e ficava com uns 4 contos. Nunca, sempre foi voluntário. Nunca. Entenderam ou não? Porque é muito mais pelo envolvimento. Mas por quê? Não é uma zona de conforto, é business. Porque o restaurante me contratava. Entendeu? É isso. Vambora? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, cidade maravilhosa. Desta vez diretamente aqui dos estúdios na Expo Rural. Amigos, essa exposição está maravilhosa. Logicamente, 9h30 da manhã, 9h35 mais ou menos, o movimento começa a se tornar eficaz. Famílias chegando, empresários chegando, amigos passando por aqui. Logo, logo teremos grandes atividades relacionadas ao agronegócio, mas também muita gente que vem apenas para passear com a família. Então, faça também do seu final de semana, sabadão e domingo, aqui na Expo Rural. Uma das maiores, melhores e mais organizadas feiras agropecuárias do Brasil e do mundo. Quando a gente fala um evento agropecuário, não sei, na minha definição, isso é um shopping center a céu aberto. É sensacional, tecnologia para todos os lados, curiosidades, brincadeiras para todas as idades, de mamando a caducando. Nós temos aqui uma das maiores feiras e encontros do mundo, então aproveite muito, venha para cá, venha para passear, tá bom? Para bater um papo a respeito não só da exposição, mas também de vários assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, e aqui também meus convidados especiais, eu tenho aqui o Ricardo Neukirchner. Ricardo Neukirchner, ele é diretor de agricultura da Sociedade Rural do Paraná, ele é cônsul honorário da Alemanha, diretor do Conselho da Aquabel e diretor da Peixes Brasil BR e diretor Agropec Belmonte. Ricardo, bom dia, bom dia, bom dia. Vou conversar com você um bate-papo, porque eu sei que daqui a pouquinho você tem um compromisso muito importante aqui na Expo Rural. Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos. Bom dia. Prazer estar aqui com você. Falar um pouquinho da exposição, né? Que é um momento especial para Londrina. Muito bem. Temos aqui também Miguel Elcadre, advogado empresário formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, com pós-graduação e mestrado pela mesma universidade. Junto com a sua equipe, possui atuação em todas as áreas do direito, com especial atenção para o direito empresarial e negócios, atendendo atualmente mais de 2.300 clientes em todo o Brasil. Miguel Elcadre, 2.300 clientes em todo o Brasil significa o seguinte: você tem uma banca generosa, gigantesca, para dar atuação em todas as áreas do direito. É muito importante a sua presença aqui, Miguel Elcadre. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite. Olha, eu costumo dizer sempre o seguinte: sozinho você não chega em lugar nenhum.
E hoje, graças a Deus, junto com a minha equipe, a gente consegue atender as 5 regiões do Brasil, mas sempre a partir de Londrina. E hoje até vai ser legal a gente tocar nesse assunto, justamente por ter aqui mão de obra qualificada. Londrina é capaz de prover tudo para o Brasil. Muito bem. Tenho aqui também Rodrigo Martins Cito, assessor estratégico, consultor empresarial e professor de MBA. Possui experiência em planejamento estratégico, liderança e desenvolvimento comercial, atua diretamente no fortalecimento de empresas e instituições públicas, atua como assessor da Codel em Londrina, é professor de MBA nas áreas de planejamento estratégico comercial, marketing, vendas, empreendedorismo, além de fundador do RMcast, podcast focado em negócios, liderança e performance, que, por sinal, eu preciso aparecer no seu podcast logo, logo. Rodrigo Martins, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Marcão. Bom dia a todos. Sabe que eu sou seu fã desde que era pequeno, né? Temos a mesma idade, rapaz. Mente não, temos a mesma idade. Sempre te acompanhei e esse ano te encontrar sempre nos corredores das nossas novas atividades é um prazer. Sempre aprendo com você. Falei isso já. Que isso. E assim, você já foi convidado para a segunda temporada. Ainda você me questionou assim... Eu convido ele para essa temporada. Ele está me convidando para a próxima, ou seja, 2028, 2029. O Rubens está convidado para a segunda temporada. Rubens Negrão? Rubens Negrão. É o superintendente do Sebrae? Gente boa ele. Daqui a pouquinho ele está aqui com a gente. Foi a primeira pessoa que me contratou quando eu me tornei consultor. Você está brincando. Nisso? Ele olhou assim e falou, rapaz, há uns 16 você anos tem atrás. futuro. E tem, né? É mesmo? Você sabia que está aí o olho, tá aí o olho do grande empresário. Olhar no próximo, ou alguém melhor que você, ou um sucessor, ou alguém que verdadeiramente vai brilhar. Na primeira temporada, eu convidei os meus clientes. Só teve uma pessoa que não era cliente, que já tinha convidado até antes das eleições, que estava lá, mas é uma pessoa muito querida, que é o nosso presidente da Codel, PH. Né? Ele tinha sido convidado, mas não é meu cliente, não tinha acontecido as eleições, foi uma coincidência que depois a gente teve que mudar todo o briefing. Descobri agora o time dos caras, rapaz. Olha só. Eles já são time faz tempo. Tive que mudar todo o briefing que eu tinha criado em 2024, porque daí ele era presidente e tinha que perguntar coisas da Codel para ele, né? Entendi. Que maravilha. Muito bem, muito bem, muito bem. Seguinte, Érica Galli, diretora de turismo da Codel, graduada em turismo e hotelaria, especialista em gerenciamento e planejamento estratégico. Érica, bem-vindo, eu sei que você também tem seus compromissos hoje pela feira, e aí é o seguinte, nesse programa é um programa especial, as pessoas vão passando por aqui, temos que aproveitar essa gigantesca audiência para divulgarmos os nossos negócios, os nossos afazeres aqui. Érica, bom dia. Bom dia a todos que estão aí nos escutando. Marcão, muito obrigada pelo convite. E já deixar o recado, quem tá vindo para a Expo aí, traz uma blusa de frio, que aqui tá frio, né? Ontem tava calor aqui em Londrina, hoje o pessoal aí já tá frio. Quem tá hospedado em hotel aí, traz a blusa, tira de dentro. Tem um ventinho, porque quem tá aqui e não tá preparado, tá passando frio. Ô Ricardo, tá frio mesmo? Porque o Ricardo, ele dorme, vive aqui dentro da exposição agropecuária. Tá frio, e como a Érica falou, ontem tinha 30 e poucos graus, pois hoje vim pra cá, tava 19 graus. 19 graus? E com o vento, então sensação você tem uma sensação... né? Mais ou menos. Tá mais fria. Ô Ricardo, como você vai nos abandonar daqui a pouquinho no bom sentido, qual vai ser sua próxima atividade daqui a alguns minutos? Eu vou receber a delegação da Embaixada da Dinamarca e também da Embaixada da Espanha, para levar eles para conhecer o parque. Que ontem a gente teve um evento reunindo várias delegações de diversos países, e aí o pessoal aproveitou para ficar aqui mais um dia, 2 dias, para conhecer a feira. Como eu faço parte da diretoria da Rural e sou cônsul da Alemanha com o consulado aqui dentro do Parque Ney Braga, eu acabei recebendo essa incumbência aí de receber o pessoal e levar eles para conhecer o parque. Há quantos anos você está envolvido na Sociedade Rural do Paraná? Ou como membro, então, na verdade, diretoria? Eu comecei a trabalhar na exposição há 25 anos atrás. A primeira casinha de peixes lá embaixo na fazendinha. Aquela foi você que construiu lá embaixo, Construí literalmente tijolo por tijolo lá. E aí, nesse decorrer dos 25 anos, as coisas foram crescendo, a empresa foi também tomando um corpo e uma importância maior. E 12 anos atrás foi criado aqui dentro da Sociedade Rural uma diretoria de aquicultura. Como essa área é uma área que eu atuava muito forte, fui convidado para ficar aqui. E aí, de 12 anos para cá, eu estou todos os anos envolvido aí, não só durante a exposição, mas durante o ano inteiro. Né? Eu faço uma brincadeira com o Ricardo, é o seguinte, há 25 anos atrás eu conheci, para fazer uma matéria,
aqui em Rolândia. Eu fui em Rolândia, numa fazenda, e tinha lá um menino de bermuda. E que o pai tinha comentado com ele, isso aqui é uma fazenda de agropecuária. Você vai tocar igual seus irmãos aqui, vaquinha e soja e trigo. Vambora, vamos tocar aí, né? E ele vai lá e cavoca a fazenda inteira, faz buraco e joga água e põe peixe dentro. Aí a família toda falou o quê? Você é louca. Todo mundo, o Brasil inteiro falou, mas o que esse cara tá fazendo? E eu me lembro de ter ido lá. E ele estava lá trabalhando e ele falou para mim sobre inseminação. Eu tô falando, mas que troço estranho isso, rapaz. Que cara bacana isso, diferente. Ele falou, hoje não, mas daqui a um tempo isso aqui vai ser uma realidade. Isso há provavelmente 25 anos atrás. E eu me lembro disso, da gente estar acompanhando. Depois tive o grande prazer de trabalhar como agência de publicidade da Coabel. E a Coabel foi reconhecida mundialmente, faz um recorte disso e pula para os tempos modernos, né? Então você imagina um cara lá atrás enfrentando toda essa barreira social de desconfiança, o Brasil todo. A tilápia não era uma das proteínas mais comidas no Brasil, muito menos no mundo. E passou a ser reconhecida no mundo inteiro, E aí geneticamente ele trabalhou, porque a cabeça era grandona da tilápia e o corpinho era pequenininho. Geneticamente a cabeça foi diminuindo e o corpão ficou grande. Entendeu? Isso de uma forma muito leiga que eu estou comentando com vocês, mas eu que acompanhei a carreira do Ricardo e hoje é uma das pessoas que é mais ouvidas no mundo com tilápia é o Ricardo. Uma empresa multinacional, internacional, comprou, mas mesmo assim manteve ele por ser um dos mais... Debaixo dessa pele dele é escama. Escaminha. Escaminha. E aí uma nova função como cônsul horário da Alemanha aqui, né? Muitas atividades esse ano, né, Ricardo? Graças a Deus, está sendo muito bom mesmo. Que bom, né? Aqui, comenta comigo sobre esse aquário novo. Então, o aquário foi feito para mudar um pouquinho a história, né? A gente tinha sempre, durante os últimos 4, 5 anos, a gente tinha um aquário grande ali na parte de baixo da Sociedade Rural. E esse ano a Sociedade Rural resolveu fazer um incremento nos aquários. E aí a gente fez um investimento muito pesado, trouxe ele aqui para cima, logo na entrada do parque, junto ao museu. E ficou um ambiente fantástico, assim, é muito legal ver as pessoas entrando. Quando o cara entra dentro do aquário ali, ele se deixou todo preto, né? O que valorizou o aquário, Érica, é um novo atrativo turístico. Com certeza né? Inclusive, numa reunião que a gente teve com a Rural, esse aquário vai ficar aberto depois, durante o ano todo, né? Ele vai ficar aberto durante o ano todo para visitação do público em geral. Mas o que é o mais legal é que, assim, todas as escolas fazem agendamento e vem durante a semana inteira várias escolas onde são recepcionados por um monitor que explica direitinho o que tem lá dentro, qual que é a função do aquário, os peixes que tem peixes de cultivo, que é para questão do agronegócio, né, de ser mais uma renda para a propriedade rural. Fala dos peixes ornamentais, que são os peixes de aquarismo, que também pode ser uma renda para o agricultor. E fala dos peixes da Bacia do Paraná, da Bacia do Amazonas. E o que é muito interessante é que a gente pega o gancho para falar da questão de educação ambiental. A gente fala da questão de preservar as minas de água, mata ciliar, de não jogar o lixo no rio, porque o lixo vai para o bueiro, do bueiro vai para os rios e mata os peixes. E as crianças ficam assim encantadas. É difícil de se arrancar elas de lá. Falam assim, não, vamos para outro lugar ver outras coisas. Não, eles querem ficar lá dentro. É uma loucura. Os professores ficam doidos, porque eles vêm levando as crianças para diversos pontos aqui dentro da sociedade rural e elas vão relativamente em ordem. A hora que elas vêm ao aquário, mas não tem professor que segura. E nada melhor que essa experiência, né? Eu me lembro de experiências, visitar a Coca-Cola, a Cativa, a Batavo, e me influenciou a vida inteira aquelas visitas monitoradas quando a gente é criança nas empresas, né? Isso faz parte de um contexto de educação. Mas pegando um gancho do que o Ricardo disse, tem toda uma questão cultural, turística, mas também tem uma questão de empreendedorismo aí. Porque você mesmo mostrou na sua fala que existe uma geração de renda, existe uma atividade profissional. Então, quando uma criança vem aqui, certa vez eu estava aqui numa reunião com o presidente Marcelo, e essa visita técnica, vou chamar de visita técnica, de uma criança aqui, amplia-se a visão para o empreendedorismo também. Porque tem a parte legal, né, de visita, mas existe uma parte ali onde você também está incorporando empregabilidade, você está incorporando características empreendedoras para o futuro dessa geração. Exatamente, é uma visão, né? E aí, Miguel? Sabe o que é mais interessante você fazendo corte? Na tua linha do tempo. 25 anos atrás você construiu uma piscina de um aquário de tijolos. E hoje, 25 anos depois, uma atração turística vai provavelmente ser do próprio estado.
Mas isso a gente consegue fazer um paralelo de Londrina. 25 anos atrás, como era uma cidade mais rústica, e hoje nós somos um polo de inovação tecnológica e conseguimos usar as nossas potencialidades enquanto cidade como forma de prover renda, construir novos campos de trabalho, inovação tecnológica. Então eu acho que é possível fazer um paralelo da história da cidade com a tua aqui dentro. Mostrando que nesses 25 anos o quanto que Londrina evoluiu. Excelente. De uma coisa mais rústica para hoje um polo até turístico. Coisas que a gente tem que começar a trabalhar muito melhor na cidade. Com certeza. A gente consegue ter esses ativos turísticos na cidade identificados para esse ano, Érica? Porque é um grande desafio, né? É um grande desafio. Na verdade, a gente já começou a catalogar todos esses roteiros, esses atrativos turísticos. Ontem mesmo, né, a gente fez uma reunião com o pessoal da Secretaria de Turismo do Governo do Paraná, que para posicionar Londrina cada vez mais em relação ao turismo. E trazendo aí a questão do aquário, ontem mesmo eu estive no aquário, fui várias vezes lá, né? À noite eu estava com a família aqui e toda hora tinha as crianças, a família, o pessoal, todo mundo ali visitando. Então isso faz parte de mais um atrativo, de mais um produto turístico para a nossa cidade. E é a criança, é o idoso, ontem tinha até um cadeirante, então é acessível também para diversos públicos, para poder acessar e participar e conferir tudo isso, essa modernidade que a sociedade rural está trazendo esse ano. Ô Miguel, os desafios para a gente consolidar Londrina como um polo tecnológico de referência nacional, para a gente atrair empresas e investidores em todos os setores, quais são os nossos principais desafios na sua visão de trabalho? Hoje, pelo menos na minha visão, Londrina ela já possui todas as ferramentas. Ela está potencializando algumas delas, seja através das universidades, dos centros tecnológicos. Mas uma pauta ontem da Invest Londrina, vamos pegar esse nome, é levar a marca de Londrina para fora. Nós precisamos ser conhecidos para depois sermos reconhecidos. Então hoje nós temos que levar Londrina para o mundo. Nós temos que tornar Londrina uma marca atrativa. Nós temos ativos de todas as áreas que nós podemos imaginar. Mas nós precisamos ser reconhecidos depois por essas marcas. Então, eu acho que o primeiro passo é tornar Londrina uma marca literal. E aí as empresas que compõem essa região levar esse selo Londrina para o mundo. E sermos reconhecidos em razão disso. Isso que você está falando, que aconteceu ontem no Londrina Paraná Day, já é uma ideia de ampliação para outras cidades fora do Brasil, né? Assim como Nova York, nós temos agora em abril Nova York, depois nós vamos para a Itália, depois tem Japão e várias outras cidades. E está dentro da nossa estratégia, porque desde que nós iniciamos a nova Codel, agora em 2025, aliás, antes, né, desse período, quando o nosso presidente foi convidado pelo prefeito Thiago Amaral, foi pensado numa nova Codel onde não tivesse uma sala de presidência, para que o presidente, que é uma pessoa global, pudesse levar também o nome de Londrina para fora do nosso país, para levar, não só a trazer investimento, né, mas para Londrina, mas também levar os nossos empreendedores para fora, né? Então essa é uma ideia de projeção da nossa marca. Exatamente. Por isso que quando você, Ricardo, recebe essas delegações, o que é que você fala de Londrina? Na hora que vocês perguntam assim, e aí, como que é essa cidade? Depois aquele abraço, tal, toma um cafezinho, tal, daquela relaxada, você fala, pessoal, Londrina é? Fantástica. Londrina é maravilhosa. Londrina, eu vim de São Paulo, então assim, Londrina para mim era uma cidade estranha. Eu estou aqui há 30 anos, me considero hoje londrinense, não de pé vermelho, mas de pé roxo, posso dizer, porque eu amo essa cidade, as oportunidades que a gente tem aqui, a qualidade de vida que a gente tem aqui. Se você quiser empreender, você tem 1000 oportunidades, 1000 possibilidades de crescer, de empreender. São ambientes aqui já pré-determinados, adultos, bem formados, profissionais, não é? Não, Londrina é uma cidade incrível mesmo, é muito, muito bacana. E assim, com a questão do consulado alemão, que eu estou agora trabalhando com ele, eu recebo delegações da Alemanha. O pessoal do agronegócio vem para cá, por exemplo, eles têm uma impressão, o pessoal de fora que vem para cá, vou para o Brasil, nem sabe o que vai encontrar. A hora que chega aqui, fala, não imagino que tem uma cidade desse jeito, que é uma região tão pulsante, que tão organizada. É incrível, é muito fácil de
de convencer as pessoas de quererem ficar aqui na nossa região. Por isso que Londrina ela está sempre em crescimento, né? Porque as pessoas vêm para cá e querem ficar. Nós acabamos de montar um showcase, né? Parabéns, né, a Codel, e parabéns a todas as entidades que estiveram presentes nesse processo, porque foi assim, a toque de caixa, né? Para poder juntar todas as informações. Sim. E as informações que estão nesse showcase, realmente, elas impressionam o visitante, né? Porque nós temos números interessantíssimos de abrangência, né? Catalogado por setores, nós temos arranjos produtivos na cidade que são copiados em várias cidades. Várias cidades que Londrina são... é um case de sucesso, que pode ser utilizado em outras regiões. Sem eufemismo, sem exagero. Sim. E para quem não sabe o que é o showcase, que às vezes a gente fala isso, tem gente que não sabe o que é, né? O showcase nada mais é do que uma revista vendendo Londrina com todos... um grande material impresso. Um grande material, né? Indústria, comércio, tecnologia, turismo, cultura, inovação. Então traz tudo ali de que Londrina, do que Londrina tem de melhor e o mais interessante, para apresentar para todo mundo. Né? Ali, algo interessante é que tem toda a informação da área metropolitana de Londrina. Isso. Né? A nossa região metropolitana é uma região muito rica. Londrina cresce, Londrina fica rica, Rolândia fica mais rica. Rolândia fica rica, Londrina fica mais rica. E eu defendo isso em conversa com o nosso prefeito, nós estávamos comentando sobre isso. A regionalização, né? E quando a gente faz uma análise de um eixo de 200 quilômetros, nós abrangimos o sul de São Paulo. Né? Nós pegamos a cidade de Marília, Presidente Prudente, Ourinhos, e a região é extremamente positiva. E Londrina está no centro disso tudo. Né? Miguel, os setores com maior potencial de crescimento nesse cenário. E como que a gente pode, na sua opinião, porque aqui nós temos 4 opiniões não diferentes, mas concluentes do mesmo assunto. Na sua opinião, para a gente atrair novos empreendedores. Olha, não só empreendedorismo, o empreendedor, o novo negócio para ser desenvolvido. Porque às vezes você traz o negócio para cá, é só uma empresa. As pessoas observam que aquele negócio é bom e aí vem toda uma cadeia produtiva em torno daquilo. Já percebeu ou não? Né? Vem só uma empresa, ela se instala em algum lugar da cidade. Bem que tem lugares na cidade que já se tornaram polos de referência. Avenida Bandeirantes, Isso, saúde, né? Rua Bahia, Autopeça, Duque de Caxias, e tem os serviços. Então, tem empresas que vêm no lugar onde ela não é reconhecida e daqui a pouco ela torna-se um micro-organismo dentro de um processo, daqui a pouco começa a crescer naquela região, na sua opinião. Eu acho assim, Londrina, antes de mais nada, nós temos uma vocação rural. Isso é absolutamente negável. Londrina surgiu do rural. Só que o rural possibilita hoje melhorar toda a cadeia produtiva da cidade. Então, mas hoje, na ponta, Londrina conseguiu ter a base, que seria o rural, e nós temos a ponta da lança, que é a tecnologia. Hoje, Londrina é um polo, eu diria até quase que mundial, de produção de tecnologia, seja de todas as formas possíveis e imagináveis. Desde a academia até o setor empresarial. E tem muita tecnologia na agricultura e pecuária também, né? Por isso que eu falo, que nasceu, convergência, por isso né? que eu falo, você tem uma lança onde você tem a base de Londrina, que é a agricultura, e você tem a ponta que é a tecnologia de alta performance, que pode ser aplicada à agricultura e a qualquer outro segmento. Então eu acho que Londrina, a partir da tecnologia, ela consegue agregar em todo e qualquer setor do mundo hoje. Sim. Nós podemos estar nós podemos estar na Alemanha, nós podemos fazer aplicar isso no Japão, na Espanha, na Dinamarca, a partir da tecnologia. Mas o bom nosso é que tudo isso surgiu do agro. A potencialidade do agro fez florescer essas outras potencialidades em Londrina. Você acredita que às vezes eu não consigo ver a tecnologia, o grupo, né, um pouquinho fora do próprio grupo, que às vezes fala com terminologias para o grupo. E a população teria que saber um pouquinho mais disso. É verdade. É a mesma coisa médico falando para médico, advogado falando para advogado. Eles têm uma língua própria. Médico tem uma língua própria. Advogado fala entre eles. Né? Então, quando está numa roda batendo papo, você fala, bom, isso aqui deve ser advogado, porque eles só falam para eles. Eu penso que, às vezes, o grande público precisa saber dessa cidade que tem tanta tecnologia, mas sem falar tecnologia o quê? Mas aí enquadra você é um grande comunicador. Isso. Então vamos alinhar o seguinte. Então falta comunicação dos setores para falar com a maioria da população. De uma forma mais? Lógico. Pensando num aspecto de comunicação
que fale a linguagem dessas pessoas. Para entender. Porque uma linguagem muito técnica, ou até em linguagens em outros idiomas, a pessoa não vai compreender. Exatamente. E ela não tem obrigação de compreender. Não. É obrigação A nossa obrigação de é do emissor. interlocutor. Isso, de nós, emissores, essa comunicação, fazer com que esse receptor tenha essa compreensão. Sim. Muito bem, nós estamos saindo já para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho, Sérgio Mouro estará aqui com a gente. Já estou vendo ele daqui com toda a sua comissão, está chegando daqui a pouquinho. Para a gente finalizar, para eu dispensar aqui o Ricardo. Ricardo, obrigado pela sua presença. Então, daqui a pouquinho, comissão, comitê, convidados, todos juntos para você receber aqui na exposição, não é? Perfeito. Não, estou aqui, vou ter que sair, deixar vocês, mas foi um prazer. Muito bom poder falar da exposição, poder falar de Londrina. E vamos chamar o público para vir aqui visitar a exposição, porque ela é feita para o público, para as pessoas da cidade conhecerem um pouquinho mais, além de, claro, o pessoal da agricultura que já vem automaticamente para cá. Localiza para a gente onde que é o consulado. Ele é pertinho aqui da sede principal da exposição, não é? Ele é exatamente aqui na entrada do parque. Você entrando no parque, ele está à direita entre a entrada e a sede da Sociedade Rural. É um local estrategicamente muito bacana. E em algum outro momento até gostaria de voltar aqui para poder falar um pouquinho do consulado, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que saem de Londrina, vão para São Paulo fazer o consulado, passaporte, cidadania, e pode ser feito tudo aqui. As pessoas não sabem que existe um consulado alemão, não sabem que pode fazer passaporte e toda a documentação aqui mesmo. Olha que maravilha. Legal. Mais uma vez, olha como é importante um consulado. Então, para você que tem negócios familiares, repita mais uma vez, por gentileza. Então, qualquer pessoa que tem uma descendência de alemães, a princípio ele tem direito a ter cidadania alemã, passaporte alemão, que é importantíssimo. Você ter um passaporte europeu te abre 1000 portas. Então, aqui em Londrina a gente tem possibilidade de fazer todo o estudo de viabilidade, se ele tem essa condição de fazer um passaporte, cidadania, e se ele tiver, a gente faz tudo isso aqui em Londrina. Que legal. Muito bem. Amigos, obrigado, Ricardo. Tenha um bom trabalho durante toda a exposição, que eu sei que você vai morar praticamente aqui dentro, como diretor também, né? Parabéns pelo novo aquário. E a gente volta daqui a pouquinho, dessa vez batendo papo com o senador Sérgio Mouro. Não sai daí, a gente já volta. Aí, politicamente, Marcão Careca. você sai, Na Vai Querer 91,7. Porque aí tem o senador, que é legal. Isso. nas notícias. Tudo direitinho. E o... Bom dia, bom dia, bom dia. De volta com o nosso podcast Marcão Careca, diretamente aqui da Expo Rural. Dia cada vez mais bonito, mais tranquilo, as famílias chegando, principalmente as pessoas que estão se dirigindo para os seus estandes, para fazer os seus negócios. E aí eu repito que Londrina tem não só uma exposição agropecuária, mas um shopping a céu aberto, né? Com muita tecnologia, com muita diversão para toda a família. Venha você para cá também. E nesse momento eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o senador
Sérgio Moro, obrigado pela sua presença aqui. O Fernando também, Fernando Moraes, obrigado pela sua presença, viu? Eu percebo que hoje as atividades, senador, são inúmeras na cidade de Londrina e eu fico muito feliz de você fazer essa deferência, essa nossa visita aqui na Paiquerê 91,7. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Paiquerê. É um grande prazer estar falando aqui com vocês, Marcão. Olha, eu vim prestigiar especialmente aqui a Expo Londrina, porque a gente tem esse agro nosso que é diferenciado. E o agro no Paraná ele tem um papel especial. Então, nessas feiras, a gente, sempre que possível, tem que comparecer e ir lá prestigiar. É, de fato, um balcão de negócios, no bom sentido, né? Movimenta a economia da cidade, mas também aqui se alia muito a questão do lazer, né? Então, a gente acabou de sair, por exemplo, aí de uma prova de pismo, estava muito bacana, a gente vê as famílias, e o dia não está tão quente, né? Hoje é um bom dia para vir aqui dar uma passeada. Pareceu um solzinho ali, mas a chuva não vai vir. Isso a gente tem certeza. Então, as famílias aí, quem não veio ainda, tem que vir aqui para a Expo Londrina para prestigiar. É o que eu estou fazendo. O tempo não está quente na temperatura e na corrida presidencial. Na corrida presidencial, está quente, hein? Tá quente. Ontem eu estive em Salvador, prestigiando lá o lançamento da pré-candidatura do Ronaldo Caiado, que é um grande quadro político brasileiro, né? Às vezes parece que a gente voltou o relógio lá em 89, mas governador bem-sucedido. Encontrei hoje o Bolsonaro de manhã aqui em Londrina também, conversei com ele. Na verdade, o que acontece? O governo Lula é tão ruim que antecipou a corrida presidencial. A gente não estaria falando nisso se o governo fosse bom. Mas a gente vê a economia em frangalhos, a inflação alta, as pessoas revoltadas. A gente fala brincando hoje, Marcão, que quando alguém te oferece um café, aceite, né? Porque está muito caro para comprar. Não precisa dar presente, é só o café. É só o café. Então, a segurança pública, da mesma forma, a gente está vendo no país inteiro, né, essas cenas chocantes, vídeos com assassinatos, que latrocínio em São Paulo. Teve agora um assassinato terrível ali em Cascavel, que também foi filmado. O crescimento do crime organizado. Então, parece que o país está à deriva. As pessoas estão preocupadas, por isso que começam a falar já da campanha presidencial do próximo ano. Eu não estarei nesse ticket, posso dizer com certeza, mas eu quero apoiar alguém para que possa derrotar o Lula nas eleições anteriores. Mas estou focado no meu mandato, né? A gente vem aqui para ouvir as pessoas, conversar também para encontrar, né, amigos como o Fernando Moraes, como o André Trindade, e sempre muito agradável a gente poder circular aqui no estado do Paraná. Agradabilidade. É isso, Fernando, que a gente tem no estado do Paraná. Você que anda barbaridade, os 399 municípios. É um estado agradável, né? Eu me lembro de ver você em várias cidades do estado todo, né? É uma população, além de trabalhadora, essa miscigenação. O paranaense, ele é um pouco italiano, um pouco europeu, um pouco asiático, não é? Essa mistura faz essa sensação de a gente estar, parece que em todos os lugares, num ambiente familiar? Sem dúvida. Bom dia, Marcão. Bom dia, senador Sérgio Moro, Rodrigo, amigos todos que estão nos ouvindo aqui. É um prazer estar nesse momento aqui recebendo o senador. Como você falou, o estado do Paraná é um estado muito pujante, um povo trabalhador, por isso que está dando mais certo que o restante do país, né? Com certeza o estado do Paraná passou a ser a quarta potência do Brasil pelo esse trabalho que nós estamos comentando aqui, falando. E o agro, sem dúvida nenhuma, é de extrema importância. E a Expo mostra tudo isso, né? Principalmente aqui em Londrina, que está sendo tão prestigiada, né? Ontem, no lançamento, tivemos o governador aqui, ex-presidente Bolsonaro, agora nosso senador Sérgio Moro aqui. Então, mostra o prestígio que Londrina está tendo com o agro, e a gente acabou de sair agora também de um evento que é o Smart Agro, onde fala que precisa ter essa tecnologia avançando no agro também, não só no agro, mas no varejo, em todos os setores, para que a gente possa ficar mais produtivo, né? É isso que o Brasil precisa. Senador, o senhor está hoje atuando de uma forma muito intensa no país todo, né? Nós falamos muito sobre inteligência artificial.
a gente fala muito sobre a grande tecnologia que está embarcada em todas as situações, nas nossas vidas, né? Tem países já com liberações das suas leis, com a inteligência artificial, quase substituindo o atendimento. Você não sabe para quem você liga, porque a robotização do atendimento, você discute com a pessoa, você xinga, ela responde, você fala amém, ela fala amém, se você tem dúvida, ela te responde. Então, o robô hoje está substituindo o atendimento. Senador, como que a gente contém, ou a gente mantém, ou a gente conduz tudo isso com a próxima eleição, que se a gente não sabe quem é que está respondendo, quem é que está verdadeiramente te atendendo? A inteligência artificial e a tecnologia sobre controle das nossas vidas, você como senador lá na ponta, daqui a alguns anos, como eu nem sei se eu vou estar falando com você ou com um robô, porque a voz é a mesma. Acho que a tecnologia tem avançado muito, né? Então a gente vê a própria questão dando um passo atrás, né, do smartphone. Antigamente os computadores eram aquelas coisas gigantescas. Tamanho de uma geladeira. Né? A gente via aqueles filmes, aquela coisa impressionante. Aí teve a revolução da Apple e da própria Microsoft e o computador pessoal. Hoje cada pessoa carrega um computador na palma da mão, né, em uma forma de comunicação com o mundo. Agora surgem esses desafios da inteligência artificial. Eu creio que a gente tem que ter muito cuidado e cautela, mas também não tem que ter medo da tecnologia. O que, no entanto, vai nos obrigar muitas vezes a reinventar a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente procede. Mas nós, né, vamos continuar no controle. O que nós vamos ter que nos preocupar principalmente é inserções produtivas, preparar, por exemplo, o trabalhador brasileiro, o empresário brasileiro, para essas novas realidades. Preparar a mão de obra para trabalhar com isso. Exatamente. Né? Mas o fator humano também, o próprio atendimento, mesmo pela inteligência artificial, ele tem as suas limitações. A gente vê até hoje, né? As pessoas até se irritam quando quer um atendente humano e entra num labirinto, às vezes, de inteligência artificial não tão bem desenvolvida, e as coisas são um pouquinho mais complicadas do que parece. Vai evoluir? Vai. Mas o que a gente tem que estar se preocupado é nós temos que evoluir para a gente poder acompanhar essas novas tecnologias e se manter produtivo. Creio que nós temos essa capacidade. Eu ouvi aqui o Fernando falar, o Brasil, quarta economia do país, isso nos orgulha. E o Paraná realmente tem uma série de vantagens comparativas em relação a outros estados, mas a gente tem que olhar mais, a gente tem que querer mais. Acho que o Paraná poderia ser o primeiro em vários indicadores. Temos condições, né? Temos condições. E na parte econômica, mesmo na parte econômica, é difícil a gente pensar, né, em um dia superar São Paulo, pelo tamanho de São Paulo, pela magnitude. Mas quando a gente olha o exemplo no mundo, né, a China, 30 anos atrás, era nada de economia. Hoje é a primeira ou segunda economia do mundo. Singapura era um país falido lá na década de 70 e hoje é aquele gigante. Uma referência. Né? O Vietnã, todo mundo, né, ouve falar do Vietnã e pensa naquela guerra lá que durou tanto tempo de independência, franceses, depois os próprios americanos. Hoje o Vietnã é uma potência exportadora. Por que isso não pode acontecer com o Brasil? Por que isso não pode acontecer com o nosso Paraná, sabe? Então a gente tem que estar almejando sempre mais e vários fatores o Paraná tem que estar na frente. Por exemplo, segurança, né? A segurança do Paraná não é das piores do Brasil, está longe de ser das piores, mas também não é melhor. Santa Catarina e mesmo São Paulo, índices relativos são melhores do que o do Paraná. Por que isso? A gente precisa melhorar também a nossa lição de casa aqui. O Paraná tem um setor privado tão pujante no agro e a gente precisa avançar mais para criar um ambiente de negócio e investimento para que a gente possa chegar e numa futura entrevista e o Fernando fala assim, o Paraná é o primeiro nessa matéria. O Paraná ele é muito importante, como o senador está comentando, mas também, por outro lado, é um estado hoje caro na questão de impostos, Marcão. Hoje nós temos um ICMS modal de 19,5%, um dos mais caros do país. Também temos a substituição tributária, que hoje o empresário paga o imposto antes de vender. Então, ele está forte, ele está bem economicamente, mas é um estado ainda muito caro. Por isso que Santa Catarina atrai muitas empresas. Hoje, Santa Catarina não tem substituição tributária, o ICMS é 17%, então ela é mais leve. Como que faz para mudar isso, Fernando? Precisamos... É um acordo governamental? Primeiro, precisamos enxugar a máquina pública aqui. Tanto é que o governador, no primeiro mandato, ele teve essa
visão, enxugou a máquina, mas depois, no segundo mandato, aumentou muito o número de secretarias. A FACIAP sempre brigou para que isso não acontecesse. Eu lembro que na virada incrementou com mais 543 cargos públicos e subiu o ICMS modal, que é o que a gente sempre brigou contra isso. A gente entende que precisa estar mais leve para tudo isso. Hoje ele está com as finanças em dias, tudo está legal, tudo, mas só que é um estado muito caro para o empresário. Eu acho que um ponto interessante que a gente consegue observar nessa situação por exemplo, em questões de melhoria da segurança pública, Londrina pode ser uma ponta de auxílio nessa lança, como uma cidade que tem uma força motora em tecnologia que pode auxiliar, igual eu falei, em todos os setores produtivos e inclusive da própria segurança pública. Então, usar essa potencialidade de Londrina como um centro de formação de novas tecnologias para a segurança e até a utilização do ICMS da inovação aqui no Paraná, e Londrina se beneficia hoje dessa forma do ICMS, e tentar levar esse ICMS que incentiva a inovação e incentiva o setor produtivo como meio de movimentar a economia cada vez mais. Então, o ICMS da inovação aqui no Paraná é um exemplo, como a diminuição da carga tributária, aliadas às tecnologias, às inovações possíveis através da academia, podem renovar a economia do Estado e transformar o Paraná não só num estado de produção agrícola, que nós realmente somos, mas também num centro de inovação nacional, que seria uma nova modalidade Paraná, porque é uma tecnologia mais cara, tem um valor agregado muito maior e uma capacidade de levar mais renda para a própria população. E sabe, Fernando, eu acho que também o Estado deveria ser tratado muitas vezes como uma empresa, analisando os indicadores para as tomadas de decisão. Às vezes que você aumenta um gasto ou um investimento, isso gera retorno positivo, é legal. Agora, se esse aumento não gerar o retorno positivo, aí é gasto. Eu tenho negócios, empresas, onde muitas vezes a gente aumenta as vendas, bate recorde de venda, mas também o gasto aumenta muito. Ou seja, era melhor vender um pouco menos para manter um gasto abaixo. Então, esses indicadores são importantes para a tomada de decisão. E quando você fala de Londrina, nós temos bons indicadores que podem ser utilizados como exemplos para outras regiões. Exatamente. Mas eu gostaria de fazer, Marcão, uma pergunta para o nosso senador. Posso? À vontade, todas. Senador, há uns... aqui, ó. Não, são dois carecas agora. Mas vai ser interessante. Não, tô brincando. O senhor citou alguns aspectos atuais do governo, e eu lembro que há uns 17, 18 anos atrás, o presidente atual, que também era presidente, ele usava uma frase assim: nunca na história desse país, e falava alguma coisa. Nunca na história desse país, e falava outra coisa. Na sua opinião, o que ele poderia dizer hoje, em relação ao que nós vivemos hoje, em 2025, no nosso país, de que nós nunca vivemos na história? Seja o exemplo do café, que a gente não pode falar não, e eu nunca falei não para um café, você sabe, né, Marcão? Eu sou viciado em café. Agora a gente tenta diminuir. Mas o que ele poderia dizer hoje, nunca na história desse país, do que aconteceu, o que acontece atualmente? Olha, acho que nunca na história do país a moral, a ética teve tão baixa, entendeu? Porque tudo que aconteceu nos mandatos anteriores desse mesmo indivíduo, e de repente ele está de volta. E a gente até entende, havia uma insatisfação, algumas reclamações de coisas do governo anterior, e se vem com uma série de promessas. E, no entanto, o que a gente vê é um governo que não tem projeto para o país. É um governo federal que a gente vê o tempo passar. A boa notícia de cada dia é que todo dia é um dia menos do mandato do presidente Lula. Mas é um governo que não tem rumo. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou lá no Congresso, no Senado, na Comissão de Segurança. A gente tenta fazer o nosso melhor. Mas sabe também que o governo federal, apesar da separação dos poderes, é o grande motor para iniciativas legislativas. Às vezes o Congresso gera resistência e dificulta. Mas sem o apoio do governo também é muito difícil, às vezes, você aprovar algumas leis. Não teve Não é que não teve projetos ruins, não teve um projeto do governo Lula em matéria de segurança pública em 2 anos apresentado. Eles estão há 1 ano falando na tal da PEC da segurança, que até hoje não encaminharam. E que, no fundo, para mim, na minha opinião, é uma cortina de fumaça. Porque o que resolve a segurança pública? A gente tem que ter leis mais duras. O governo Lula é contra. Sempre foi contra. Sim. Tanto que vetou o projeto do fim das saidinhas, a gente derrubou o veto.
creio que tive um papel importante no Senado para esse projeto. Não sou o autor nem relator, mas apresentei uma emenda que destravou no momento que ele estava bloqueado no Senado Federal. Quando foi lá, o Lula vetou. Qual que é a mensagem que você passa? A mensagem que as pessoas sentem hoje em dia, nessa escalada da criminalidade, que o crime está correndo solto. Não, e ainda dizem que muitas vezes o roubo de um celular, né, para tomar uma cervejinha, né? Exatamente esse é o discurso errado. A liderança tem que apontar para onde o país precisa ir. E na matéria de segurança, a gente precisa de fato, né, de lei e ordem, precisa de certeza de punição e rigor na punição. A única gente que está sendo punido hoje em dia são aqueles manifestantes lá do 8 de janeiro que erraram, se excederam, não pode invadir prédio público, não pode destruir patrimônio público, mas jogar 14 anos naquela menina lá, na cabeleireira, na Débora, ou os outros manifestantes, tem lá Fátima de Tubarão, né? Senhora de 60 e tantos anos, pintada como se fosse uma criminosa perigosa. Enquanto isso, a gente vê aqueles ladrões do erário fazendo aí, voltando à política, sendo tratado como realeza pelo PT, como esse bandido aí do José Dirceu, já foi condenado, inclusive, não só na Lava Jato, tudo bem, anularam naquela revolta política, mas foi antes também, condenado no Mensalão. Então a gente vê um país que a moral está lá embaixo, entendeu? E isso afeta. A pessoa acha que isso não é importante, mas se a gente não tem ética e moralidade, a gente não avança como país. As pessoas estão desanimadas. E a economia vai sofrendo esses impactos. Esse descontrole das contas públicas, esse inchaço das estatais, né? A situação do governo federal é muito pior do que qualquer governo de estado. Simplesmente a gente está vendo aí um desastre administrativo que a gente tem que ver o final disso aí. Eu sou oposição, mas precisamos mudar esse governo em 26. Um ponto interessante até que o senador falou, que para mim, por mais que alguns digam aí diferente, a falta de atenção do poder público, especialmente na esfera federal, para a educação básica. Porque quando nós falamos na falta de ética, na falta de moral, isso tem o cerne na base, na falta de ensino. Como que o senador vê que seja possível trabalhar a educação, porque nós que viemos do direito, nós sabemos o quão importante é a educação. Mas como trabalhar a educação como base para todas as outras áreas? Fomentar a educação desde a base até o ensino superior. A gente tem que dar um salto, né, na educação no país. Foi o que fez a diferença em países lá como a China, como a Coreia do Sul. Você precisa ter pessoas não só qualificadas para o mercado de trabalho, mas pessoas também com aquele espírito de empreendimento. E como é que se faz? Não existe... O problema do Brasil, que eu vejo muitas vezes, é achar que a gente tem um coelho que tira da cartola e resolve todos os problemas. Não tem uma única medida. O que você tem que fazer? Trabalho, esforço e dedicação. Tem que ter boas leis? Sim. Mas as leis têm que ser executadas. Tem que ter investimento. O que o governo fez nesse período todo, ele aumentou muito a questão dos benefícios sociais. O único projeto que eu vi dentro da esfera da educação foi esse programa que eles criaram, Pé de Meia, que é passar dinheiro, né, para o estudante permanecer no ensino médio. Tem os seus méritos, mas não se resolve o problema da escola sem aumentar a qualidade do ensino. A reforma que foi feita no governo Temer, lá da educação, né, do ensino lá médio, que era para criar mais alternativas para o estudante, para ele poder seguir aquelas trilhas, eles foram contra desde o início. Conseguiram até fazer uma contra-reforma, não totalmente bem sucedida, mas diminuíram aquela diversidade que se esperava ali dentro do ensino médio. No ensino básico, fundamental, o que tem que fazer é investimento, né? Tem que investir no professor, tem que investir no aluno, tem que investir nas novas tecnologias. A gente tem que caminhar para ter esse ensino integrado, né, em 2 períodos, ou pelo menos ter um ensino em um período e no segundo ter atividades, né, para deixar a criança ocupada. Os pais às vezes não têm onde deixar as crianças e o melhor lugar para isso é a escola. Mas assim, em todas as áreas, seja na educação, seja na segurança, seja em outras áreas, é que tem que trabalhar, né? E o perfil desse governo também não é exatamente o DNA do trabalho. Apesar de se colocar como sindicalista, defensor dos trabalhadores, no fundo a gente não vê um governo que opera, que funciona, que está ali no dia a dia das pessoas.
Né? É diferente você ver essa feira aqui, né? Para fazer algo dessa espécie, desse tamanho, tem que trabalhar. A gente estava agora há pouco com o Marcelo Elcadre, né? Eu transmito aqui, aproveito para transmitir meus parabéns a toda a comunidade rural na pessoa dele. Fazer isso aqui é suor, né? É trabalho, é dedicação, é acordar cedo, dormir tarde. Então é isso que a gente está precisando no país. Seja no governo federal, a gente também precisa, né, como disse, para fazer com que, né, a gente chegue lá para Paraná em primeiro lugar, precisa também ter bastante suor aqui e no dia a dia esses esforços. Fernando, para finalizar, a entidade vai bem? Sim, com certeza. A FACIAP, como você falou, está pulverizada no Paraná todo, né? Então, nós somos representados aí por todas as associações comerciais, aqui pela CIL, que tem uma força muito grande aqui dentro de Londrina. Então, a gente está sempre aí fortalecendo os empresários para que a gente possa dar voz para eles nessas reivindicações, né, Marcão? Que a gente tem que sentar com o governo, sentar com todos para que a gente possa ter aí um Paraná, um Brasil sempre muito pujante. Então, e para finalizar, eu vi o Ministério Público esses dias atrás firmando uma parceria com a Guarda Municipal de Londrina. Eu achei extremamente interessante. Para a gente finalizar mesmo, porque não dá vontade de finalizar, porque o assunto é muito interessante. Eu percebo que a força técnica, aí volta a inteligência artificial, senador. A inteligência artificial usada para a segurança seria sensacional. As polícias integradas, porque o crime está integrado. Sim. O crime tem tecnologia artificial. O crime tem algoritmo na mão para praticar o crime. Não é? E nós temos que, cada vez mais, a inteligência artificial unindo as polícias. Aí seríamos imbatíveis. Marcão, eu já tive clientes na Rocinha e no Vidigal. Lá o crime realmente é organizado. Muito mais organizado que muitas esferas empresariais que eu conheço. Com certeza. A gente precisa de integração. Então, quando eu fui ministro da Justiça e Segurança Pública, o que a gente via? Existe uma cultura do não compartilhamento de informações. Às vezes era difícil fazer com que a Polícia Federal conversasse com a Polícia Rodoviária Federal e vice-versa. Polícias federais com as estaduais era ainda mais difícil. O que funciona bem nisso, e tem uma experiência que é lá dos Estados Unidos, que eles chamam dos Fusion Centers, que é você criar... Você não integra, você não unifica as polícias, mas você cria um centro integrado que você vai botar todo mundo lá. Um policial federal, um de policial cada um, rodoviário pelo menos, né? federal, porque daí eles são obrigados a conviver e são obrigados a gerar uma cultura de compartilhamento de informação e também de compartilhar bancos de dados. Nós fizemos algumas experiências, criamos alguns centros de comando e controle no país na época. Criamos um em Foz do Iguaçu, que era o Centro Integrado de Operações de Fronteiras. Tá? Infelizmente, daí eu acabei deixando o governo, não pude prosseguir, mas era o tipo de iniciativa que a gente ouvia muito no passado e hoje praticamente não se ouve mais a respeito. Mas é isso, a gente precisa da tecnologia, mas a gente precisa das pessoas pensando juntas e compartilhando experiências. Sem ego, né? Isso funciona muito bem no setor privado e funciona também no setor público, deixando a vaidade de lado. Claro que todo mundo tem aquela... quer valorizar a sua instituição, a sua corporação e tenta tratar uma melhor do que a outra, como time de futebol. Exato. Mas tem questões que tem que estar trabalhando juntas. Muito bem, amigos, estou encerrando esse bloco, agradecendo. Fernando, obrigado pela sua presença. Senador, obrigado pela sua presença. Eu sei que a caminhada hoje aqui dentro do parque vai ser gigantesca. As pessoas já estão esperando e eu percebo aqui em volta do nosso stand e as pessoas querendo já te fotografar, abraçar, na verdade levar uma lembrança sua para casa. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Falo em nome da Paiquerê 91,7 e do JB Faria. Obrigado, eu agradeço mais uma vez, Marcão. E para você que está nos ouvindo, vem aí a Expo Londrina, que está uma festa muito bacana. Tem o dia todo, né? As expectativas são grandes hoje. Obrigado, Trindade. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. Obrigado, Fernando. E a gente continua por aqui. Não sai daí, daqui a pouquinho. Paiquerê com Marcão Careca aqui na Expo Rural. Volta. Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7. Pode tirar aqui?
Marcão Careca. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta diretamente aqui da exposição agropecuária em Londrina, no Parque Governador Ney Braga, para mais um bate-papo com convidados especiais. Já passaram por aqui alguns convidados especiais e continuamos batendo um papo agora continuamos com o Miguel Elcadre, advogado e empresário. Vem aqui agora o Henrique Tamiozzo, olha só. Perfeito. Pode não ser assim tão italiana a minha pronúncia, mas ele é presidente da Brasel Norte do Paraná, advogado, professor, doutor em Direito e empresário. Henrico, a pronúncia é mais ou menos essa mesmo, não? É perfeito. Você é um italiano. É mesmo? Verdadeiramente. Tem que impostar. Mas a voz é Enrico. Enrico Tamiozzo. Enrico Tamiozzo. Bem-vindo. Obrigado, Marcão. Mais uma vez aqui é um prazer. Maravilha. E tem também o Luciano Bartolomeu, coordenador executivo da Brasel Paraná. Luciano, em passagem por Londrina. Luciano, que é praticamente o fundador da Brasel no estado do Paraná, um grande executivo. A Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, uma entidade das mais importantes, representativa no país, não é? Completa agora 30 anos, é isso, Lu? Bom dia. Bom dia, Marcão. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, aqui na Pai Querer, aqui nesse podcast fantástico. É verdade, eu estou fazendo 30 anos de Brasel. É bastante tempo. E aqui no Paraná já são 22 anos que eu estou aqui no Paraná, fazendo, né, como sou diretor executivo da Brasel Paraná. Passou mais de 7 presidentes na minha gestão. Isso continuou. 7 presidentes do estado e lá vai, né? Praticamente o Fidel Castro nessa história, né? 20, 25, 30, 40 anos, né? Mas no bom sentido, porque o Luciano sempre foi muito pragmático nas suas tomadas de decisão, né? Sempre foi um sujeito constante, né? Viajando. É como fez agora o bate-papo com o Fernando Moraes da FACIAP e o Sérgio Moro, né? O Fernando, se eu não me engano, ele deve ter ido em todos os municípios do estado do Paraná. 399 municípios, todos eles têm bares, todos eles têm restaurantes e todos eles precisam ter essa capilaridade de uma associação. E para que serve a associação? Por falar nisso, o senhor pode responder e o senhor também. Para que serve uma associação como a Brasel? Por favor. A Brasel está em todo o país. São mais de 23 mil associados, né? Que a gente fala que cada associado é a Brasel no seu endereço. Porque a gente faz um trabalho muito forte da porta para dentro, melhorando o ambiente de negócio, mas o associado no seu endereço você tem que exigir que na frente do seu estabelecimento a rua esteja limpa, segura, iluminada e que o comércio, todo mundo possa se sentir bem. Então a Brasel ela consegue no Brasil inteiro, né? Nós, como você falou, nós somos hoje mais de 1.700.000 empresas. Precisa ter os associados da Brasel para que junto em todos os municípios a gente possa desenvolver esse país que é fantástico, você conhece muito bem, né? A gente tem uma força gastronômica e no turismo como ninguém tem hoje no mundo, como o Brasil é. E como é que você chega até o seu associado? Por intermédio de um executivo? E os grandes benefícios para que um bar e um restaurante que esteja nos ouvindo e assistindo agora se aperceba, olha, eu acho que verdadeiramente eu preciso estar associado à Brasel. Quais são os grandes benefícios? Nós não temos comercial, né? As pessoas procuram a Brasel, porque a gente representa não só associados, representa todo essas 1.600.000 empresas. Então, quem procura a Brasel... A cadeia produtiva, né? Porque quem procura a Brasel está querendo algo mais, um trabalho, uma assessoria. E a gente tem hoje vários grupos, tanto online como presencial, de assessoria, realmente, assessoria jurídica, assessoria comercial, de mercado, porque as pessoas precisam se comunicar. E às vezes a gente escolhe errado e custa muito caro, e o tempo também é muito caro. Então, quando a gente está dentro de uma comunidade, né, eu falo uma irmandade como a Brasel, a gente troca informação e isso a gente ganha tempo e ganha dinheiro. Muito bem. Henrique, aqui em Londrina e região. Mas nós temos aqui, o Luciano foi muito humilde, nós temos também bastante benefício diretamente também, né? Além das assessorias, nós temos também benefício de cartão, taxas menores, né? Maquininha de cartão, de ticket vale alimentação e assim, parceria com fornecimento de gás e outras coisas. Daqui a pouco vai ter fila lá
pessoa se filiar. Tomara. Mas é isso que a gente precisa, porque só em Londrina nós somos mais de 3 mil CNPJs. Apesar de que nós representamos aqui, eu, né, estou como presidente, o norte do Paraná todo. Mas só Londrina são 3 mil CNPJs, nós temos 200 associados. Então a gente tem muito para crescer, muita coisa vai vir aí. E aqui, diferente de Curitiba, aqui tem executivos na rua, né? Curitiba é que foi humilde de novo. Curitiba são quase 1.000 associados hoje lá, né? Só Curitiba, que na verdade agrega ali outros... só a grande Curitiba, né? Só a grande Curitiba. Só a grande Curitiba. Hoje nós temos 5 regionais também no Paraná, ou 6 já? São 6 regionais. 6 regionais além de Curitiba. Então a gente está tentando pulverizar isso, capilarizar isso aí para começar a agregar cada vez mais pessoas. O que é a Brasel? Só para você ter uma noção. Essa entidade faz com que... Eu me lembro, porque eu comecei junto com a Brasel por coincidência, há uns 20 anos atrás, era assim, tinha um panelaço, porque tinha uma movimentação para se cobrar obrigatoriamente mais de 10% do cliente na ponta. E aí houve um movimento, falou, pessoal, isso aí vai estragar o nosso movimento. Depois, conforme aconteceu nos Estados Unidos, aqui também se daria água de graça nos estabelecimentos para não se cobrar água. Também é uma fonte de renda do empresário. Houve uma movimentação, a Brasel encabeçou. Tinha também movimentação dos músicos que só poderiam tocar até as 10 horas da noite. Estava quase orbitando isso como uma lei, um decreto, e aí entra a Brasel também em favor dos músicos. Falei, não, mas não pode parar às 10 horas da noite. Então são grandes movimentos que existem na cidade e no Brasil para que aí... a Brasel fique ao lado do empresário para poder mostrar para a comunidade que aquele movimento ele não é favorável ao empresário, porque hoje o empresário da alimentação, vários restaurantes, ele sente o reflexo inteiro do mundo, ele sente. Se lá fora o petróleo fica mais caro, que reflete no Brasil, reflete na alimentação. Se o café fica caro lá fora, fica no Brasil, fica na alimentação. Então, bares e restaurantes é o grande reflexo, o espelho das anormalidades. Sim. E o empresário não tem como se defender. E a Brasel os defende. Se você permitir, Marcão, na reforma trabalhista, quem fez o estudo do trabalho intermitente e foi colocado, na época do Marinho, né? Foi a Abrazel que fez o estudo e o trabalho intermitente foi um trabalho da Abrazel. E o que é o trabalho intermitente? Hoje a gente sabe que para você ter um taxa que faz aquele extra no final de semana, se tu não tomar cuidado, você vai ser multado. A gente chama de free aqui. Então frila. Assim, o trabalho intermitente, como já é normal nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil ainda é melhor, porque ele recebe a taxa legalmente com todos os encargos. Então isso foi um trabalho da Brasel. E na reforma agora tributária, quem fez um trabalho muito forte tanto na Câmara Federal, no Senado, para fazer uma alíquota especial para o setor de bar e restaurante na reforma tributária foi a Brasel. Então a gente realmente está, como você muito bem colocou, a gente tem várias frentes. Essa parte política de ambiente de negócio é muito importante para a Brasel. Eu acho que aí é importante, o Henrique vai ver que eu vou puxar a sardinha para o lado dos advogados aqui agora, mas o associativismo, aliado com uma boa assessoria jurídica, ela fica perfeitamente adequada à necessidade do empresário. Então, quando você percebe um ambiente onde o associativismo ele é bem assessorado juridicamente, ele consegue beneficiar todo o corpo de associados. E isso acaba sendo muito visível na Brasel. Vocês falaram alguns pontos que são fáceis de observar. Por exemplo, indicador. Né? Uma taxa de cartão, que nem você falou. Lá no balanço ele consegue ver onde ele ganhou, o que ele perdeu, etc. Mas algo que você disse que eu gostei muito, que é justamente a troca de informação, o conhecimento. Né? Isso não tem preço. Às vezes a economia de tempo e a economia de dinheiro, às vezes você não sabe, uma reunião que você participa, um debate que você participa no grupo, pequeno curso, gera um insight de uma mudança que você ganha muito ou deixa de perder e você não sabe mensurar, mas aconteceu. Então uma ideia de um associado pode beneficiar outro. Um estudo de caso, a trocas de informação enriquece bastante e é a busca pelo conhecimento. Normalmente quem fica atrás do balcão não tem o tempo suficiente para trabalhar e estudar.
A entidade tem que ir lá Ela na leva a ponta. informação. Leva. Ela leva a Sabia não? informação. Porque Sim. o cara do balcão, da canetinha na orelha, infelizmente ele tem pouco tempo. Porque o tempo todo é ele a pessoa que está na ponta. E a entidade que ouve as demandas e até às vezes os cases de sucesso Excelente. deles. Ela lá. escuta uma dificuldade, resolve essa dificuldade que pode levar para outros que têm o mesmo problema. Muito bem, nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. A gente já volta com esse bate-papo a respeito de Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, tendo aqui pelo menos uma meia dúzia de advogados para discutir esse assunto. A gente já volta. Você falou uma coisa verdadeira. Nós temos no Curitiba... Pelo menos tem humor.
E daqui a pouco eu corria. Marcão Careca. Muito bem, amigos, estamos terminando mais este podcast. Com toda certeza estaremos aqui durante toda a semana fazendo ao vivo pela 91,7 as transmissões e o panorama dessa grande feira, desse grande evento com convidados especiais. Já agradecer desde já o Ricardo Neukischer, que passou por aqui, o Rubens Negrão, do Sebrae, que passou por aqui, Miguel Elcadre, que está aqui com a gente, o Henrique da Brasel, que está aqui com a gente, o Rodrigo, assessor estratégico e consultor empresarial, que está aqui com a gente também, o Luciano Bartolomeu, que continua aqui, e a Érica Galli, que já foi. Então, para as nossas despedidas, Miguel Elcadre, obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua experiência, e a gente volta essa semana a bater mais um papo por aqui. Eu que agradeço a presença de todo mundo, o bate-papo. E é bem interessante fazer ao vivo aqui na exposição, porque nós vemos não só as autoridades, os empresários passando, mas nós conseguimos ver aqui como Londrina evoluiu. A exposição de uns anos atrás é reflexo da Londrina que nós conseguimos ver hoje. Uma exposição que hoje já não é mais só agropecuária. Ela envolve tecnologia, comércio, eventos, todo e qualquer tipo de atividade empresarial, assessoria de Londrina está presente aqui na exposição. E o bom de nós, profissionais liberais, é estarmos aqui porque nós conseguimos ver exatamente como nossos clientes estão na ponta da lança. Aqui eu consigo ver como que é a comunicação, qual é o problema dela, eu vejo o comércio, qual é o problema dele, eu vejo o agricultor. Então, a exposição é o reflexo de Londrina. E cada vez melhor, nos deixa cada vez mais É um grande espelho, né, Miguel? É um espelho da cidade. E isso nos traz alegria, porque a evolução da exposição mostra que Londrina está evoluindo. Eu agradeço aqui o convite, o bate-papo com cada um de vocês e espero colaborar não só com o Marcão aqui, mas também com a nossa cidade. Muito bem. O contato para te achar, Miguel? Um arroba. É Miguel Elcadre. Miguel L K-A-D-R-I. K-A-D-R-I. Muito obrigado. Rodrigão, obrigado pela sua presença. Hoje muito trabalho aqui, né? Codel, Prefeitura. Muito trabalho nos próximos dias. Nós temos um baita de um stand pela primeira vez, não é verdade? Sim. A Prefeitura Municipal de Londrina tem um stand dentro da Sociedade Rural do Paraná. Nosso... Grande desbravadores são o prefeito Tiago Amaral, os desbravadores, todos os secretários, Codel, Sebrae, e obrigado, viu? PH, obrigado ao presidente da Codel, PH, de ter enfrentado todo esse grande desafio junto com vocês. Sim, e o stand ficou lindo, né? Ficou maravilhoso. Convidamos a todos que venham comparecer, conhecer o nosso stand, apoio também da Secretaria da Cultura, com toda aquela questão que foi feita ali, trazendo o material do museu, agradecimento também ao museu, que nos cedeu os móveis da primeira casa de Londrina. Da família Decash. Ficou muito bonito, mostrando todo o passado importante do crescimento Convidar da nossa cidade. Também todas as pessoas a passarem pelo stand pelo da Prefeitura, stand, que tem uma visitação, Isso, uma experiência, com certeza. né? E o prefeito estará lá trabalhando nos próximos dias, talvez até esteja já nesse momento. Exatamente. No stand. Os secretários também trabalhando. Atenção, secretários, atenção, prefeito, atenção, população, estaremos recebendo todos vocês no stand da Prefeitura. Porque a Prefeitura está na Expo. Exatamente. É a Prefeitura na Expo. A sede da Prefeitura está aqui. Exatamente. Isso mesmo. Muito obrigado pelo carinho, por estar aqui. Você sabe, novamente, eu comecei falando que eu sou seu fã e vou terminar também falando que eu sou seu fã. Tá? Muito obrigado. Eu ganhei uma carteira, rapaz, olha aqui, da marca porque nós Camal. Nós tomamos café da manhã recentemente e ele mostrou uma carteira daquelas que tem cheque. Gigantesco, nós precisamos de algo moderno, né? Daí eu trouxe a Marcão dessa época do grande. Muito obrigado, marca Camal. Obrigado. Henrico. O meu arroba. O seu arroba. Arroba Rodrigo Martins Professor. Isso é facinho, hein? Boa, ficou fácil, hein? Sabe aqueles arroba que o cara coloca número, ponto e quer ser achado ainda. Quer ser achado, não é brincadeira. Henrico, ele é único, né? Rodrigo Martins Oficial, não, só isso. Professor. O Rodrigo Martins tem muito. Quando eu fiz vestibular na UEL, acho que tinha 70 Rodrigo Martins no mesmo corredor. Você tá brincando. Mas, professor, só você, submergiu. Pelo menos no Instagram né? É muito bem. O domínio é meu. Mais uma vez, obrigado, Marcão. Sempre um prazer estar aqui na Pai Querer, estar aqui com meu amigo Marcão Careca. Obrigado. Né? Também sou fã dele, tá? Também para não desde ficar por pequeno, baixo. Desde pequenininho, né? desde quando eu era criança, né? Brincadeira da parte.
Nós estamos aqui na exposição também, a Brasel, ela tem hoje a sede dela dentro do Parque Ney Braga, graças à Sociedade Rural e ao Convention, né? Nós estamos lá junto com o Convention, então não só durante a exposição, tá? Mas também nos próximos 3 anos, pelo menos, estaremos aqui dentro do Ney Braga trabalhando muito. A sede da Brasel aqui dentro. Perfeito. Funciona, muitas entidades funcionam, muitas empresas funcionam aqui dentro. Então não só na exposição, a gente continua aqui. E você que é da gastronomia fora do lar, então não é só bar e restaurante, todo tipo de gastronomia fora do lar, seja cafeteria, sorveteria, lanchonete, etc. Nos procure, não vai se arrepender. Pode procurar a Brasel Norte Paraná ou @Henrico Tamioso, Henrico com H, Tamioso, pode me procurar lá também, que a gente responde ativamente a todo mundo que nos procura. Muito obrigado, grande abraço. Tamiozo. Aí isso, bom que você soletrou. Tamiozo, isso, Tamiozo. Muito obrigado. Bem, obrigado. Luciano, obrigado, queridão. Eu sei que você passa o final de semana aqui, logo logo estará de volta a Curitiba. Sempre sua presença é muito importante aqui na cidade. Eu quero fazer um agradecimento à Rádio Paiquerê 91.7, em especial a você, Marcão Careca. Você realmente é uma pessoa muito especial, né? Tem essa desenvoltura, esse carinho, esse carisma que todo mundo gosta, né? E também fico muito feliz de estar com essas celebridades aqui de Londrina, né? Nesse bate-papo muito interessante. E eu gostaria de te dar um presente que é o livro do Brasil Sabor. Ano passado foi o tema Caminhos Sustentáveis no Paraná. É um livro de 160 páginas, com receitas e com matérias fantásticas. Sensacional. Eu queria dar de presente para você. Muito obrigado, muito feliz. Você volta para Curitiba esse final de semana? Ô Marcão, eu gostaria de dizer que do Brasil Sabor, né, e falar para os amigos aqui de Londrina, que é o evento que vai começar agora, vai entrar na 19ª edição. Começa dia 15 de maio, Marcão, e vai até dia 2 de junho. Então, como é que é esse festival? É um circuito. As pessoas vão passar nos restaurantes, cada restaurante vai ter um selo diferente, vai colocar no mapa e vão ganhar prêmios. Visitou 3 restaurantes, Marcão, ganha um prêmio. Visitou 6, ganha outro. E esses restaurantes que estão participando, depois vão participar desse livro de 160 páginas e tal, e vai ser muito bem bom para quem vai participar. Porque os preços, Marcão, são vários preços. Tem oferta de R$ 79,00, que pode ser prato para uma pessoa, 2, R$ 99,00, né, Henrique? E R$ 129,00. Então, você que está nos ouvindo, né? Ficam ligados, né? @Brasel Paraná, que vocês vão poder participar e curtir o Brasil Sabor 2025. Como que faz para achar o seu @, a sua pessoa? @Luciano? Luciano Ferreira Bartolomeu. E a Brasel Paraná? A Brasel Brasel Paraná. Que bom. Obrigado, amigos. Obrigado a todos vocês. Nós continuamos por aqui pela feira ainda, trabalhando durante o dia todinho. Queria agradecer a atenção especial do tempo que vocês dedicaram a esse podcast, a informação para as pessoas. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo. E se Deus quiser, a gente se encontra por esse parque ainda. E ele há de querer. Até mais. Amém. Amém. Muito bom. Obrigado, Marcão. Tiramos aquele fora. Marcão Careca. Rápido como por isso.